eu estou recebendo aqui a delegada Eugênia Vila, que é um presente não só para mim, mas para os nossos telespectadores. Que é uma conversa sempre muito inteligente, mas da parte dela, né? Não minha, mas da parte dela. E a oportunidade para a gente entender melhor, não só números de casos, mas entender o contexto que a gente vive. Porque isso é muito recorrente, né? Você passa um período com muitos casos de violência contra a mulher, de feminicídio, então tem ali um trabalho e aí isso diminui. Mas, infelizmente, as pessoas insistem, alguns homens insistem ainda em manter essa situação de que a mulher é um ser inferior. Eu mando na mulher, mando inclusive na vida dela. Ela vive até quando eu quiser. Tá soando muito grosseiro para você que está em casa, mas é o que pensam muitos homens ainda no Brasil. O estudo detalhado sobre o risco social das escolas do Piauí, foi feito um estudo, e a avaliação envolveu mais de 210 cidades e 82 mil alunos. Vamos começar por esse assunto. Delegada Eugênia Vila, nós estamos em julho de 2024, eu temia terminar o ano sem a presença da senhora aqui no jornal. Para a gente conversar. É sempre uma conversa extremamente produtiva. Muito obrigado pela aceitação do convite. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos e todas. A honra é minha, é um privilégio estar aqui conversando com você. Você sempre me traz grandes problemas, perguntas difíceis de responder. E vamos lá, vamos então falar sobre... Esse estudo, delegado, só para a gente entender, qual o objetivo da produção desse estudo? Por que esse estudo, não é? Foi uma demanda que veio do secretário de Segurança para compreender as causas, não é, da violência escolar. Vocês se lembram que em 2023, logo no início, o país inteiro se quedou com aquela violência escolar e todos ficaram preocupados, nós entramos na histeria social, não é, com relação à violência escolar no Brasil. E o Piauí não foi diferente, as escolas ficaram preocupadas, não sei se você se lembra. Aliás, só me permite, delegado, a senhora falou de casos que aconteceram nacionalmente e também nós tivemos, pelo menos, ameaças e simulações, enfim, também registradas no Piauí, né? No Brasil inteiro, não é, Douglas? Então, mas o que é que nós não tínhamos? Nós não tínhamos evidências, né? Dados que nos mostrassem em que medida nós tínhamos, como é que eram essas violências e como nós poderíamos proceder nesse sentido. Pois bem, e aí então, o que é que nós realizamos? O secretário nos deu um desafio. Delegado, eu quero CPF. Eu quero saber o nível de risco individual de estudantes para que nós possamos colocar os estudantes que estejam no nível mais elevado de risco nas nossas propostas de políticas sociais. Haja vista que ele criou uma superintendência de tratamento social. Então, é algo muito inovador na segurança pública, né? O revés do enfrentamento, tá certo? Então, é você agir antes, são elementos preditores. Ok, então, nós nos lançamos ao desafio e isso demorou um ano, isso não foi tão fácil, mas eu vou te falar agora o resultado. Então, nós imediatamente apresentamos para ele uma expertise, uma experiência aplicada na Vila Irmã Dulce e dissemos, secretário, nós apresentamos o resultado de 3 escolas e ele imediatamente homologou. E nós nos ajuntamos com o Departamento da Matemática da Universidade Federal do Piauí, na pessoa do professor Jefferson Leite, e juntamente com a Secretaria de Educação. Então, o secretário de Educação homologou também o formulário de risco, inovador no Brasil, se não no mundo. Aliás, em termos de ações da segurança pública, mais uma inovação. Né? Mais uma inovação, né? E aí, então, Douglas, nós achamos por bem que os técnicos e as técnicas da SEDUC deveriam olhar o formulário. E assim passamos, eu sei exatamente a quantidade de dias, 40 dias, para modelar esse formulário e chegar a uma modelagem ideal. E aplicamos em teste pilotagem em 6 escolas piauienses, teresinenses, com 511 estudantes. Apresentamos novamente para os 2 secretários e novamente aprovaram. Aí deliberaram. Agora a aplicação vai ser universal. Ok. E aí então foi assinado um termo de cooperação técnica entre SEDUC e Segurança.
novamente, algo inovador. É muito lindo da gente ver um trabalho de salvar a CPF e não de cancelar a CPF. Então, os estudos da segurança são sempre por que cancelamos o CPF. Agora nós vamos salvar CPFs, né? A linguagem do brocardo policial é essa, né? E aí, então, não vou mentir, um fato antecipou o planejamento, que foi o assassinato de uma adolescente em uma escola do Itararé. Então, quando nós estávamos já iniciando o planejamento, esse fato antecipou e o secretário de Educação determinou a imediata aplicação. E nós aplicamos, não é? No canal Educação, de modo que eu vou te dizer como foi o nível de esforço da SEDUC e nosso, da Secretaria de Educação. Nós simplesmente formamos mais de 3.000 avaliadores de risco. Olha bem, na aplicação do formulário. Para aplicar o formulário. Para aplicar o formulário no Piauí inteiro, não é? Digamos que um modelo aí bem parecido com o censo demográfico, né? É um censo. Quer dizer, foi um censo. Foi um né? censo que atingimos 50,4% do alunado piauiense, 559 escolas de 640, então mais de 80%, e atingimos 210 cidades de 224, então mais de 90%. Isso é um verdadeiro censo do risco social de estudantes. Mas o que é relevante é que nós temos o CPF. Então, é um censo, mas nós sabemos individualmente o que é que nós temos. Então, qual foi o resultado disso? Nossas escolas estão muito bem, então nós temos um cenário que favorece a implementação de políticas de prevenção. Então, a maior parte dos estudantes, mais de 52 mil, estão no muito baixo risco. Mas nós temos 10 no extremo. Só mais um parênteses. Quando a senhora fala risco social, para quem está nos acompanhando, significa o quê? Muito bem. Significa, 44 questões, 44 problemas que nós precisamos resolver, que vão desde a questão etária, não é? Da pobreza menstrual, se é órfão do feminicídio, se tem fragilidade emocional, se reside em local de vulnerabilidade social, em moradia precária, se tem carência de iluminação, se é em área que desfavorecida com saneamento básico, se tem, se praticou bullying, se sofreu bullying, se naquela área tem presença de liderança negativa, que a gente chama facção de liderança negativa, se a família, se tem familiares atuando em atividades ilícitas, etc, etc. Quer dizer, dentro desse conceito de risco social, as perguntas foram elaboradas, abordando diversas questões para chegar a esse resultado. Exato. Foram questões que foram organizadas em 6 estamentos de risco. Interseccionalidade, que diz respeito à figura do estudante. É da raça negra, sabemos que a maior parte, mais de 80% dos jovens que são assassinados, eles estão na raça negra, não é? É do sexo feminino, sabemos e provamos que as meninas que são estupradas no ambiente familiar, não é? Então, as meninas carregam consigo, pela condição de serem do sexo feminino, um risco social maior de serem estupradas pelo padrasto. E a senhora está falando, veja, o que é mais grave, no ambiente familiar. Sim, estou falando com evidências e lhe comprovo, não é? Que nós vimos isso e lhe comprovo também algo que nós vimos, que é a falta de registro na polícia. Então, o que é isso? É o que a gente chama, não é, eu não gosto de falar cifra negra, mas a oculta, a que não chega até as autoridades policiais. Então, nós descortinamos isso. A violência sexual chega a 80%. Então, por que nós não estamos denunciando a violência sexual, mas a escola sabe? O que não é registrado não quer dizer que não está acontecendo. É a subnotificação. Subnotificação. Que nós vamos comprovar e que já comprovamos. E ontem já estivemos dialogando, antes de ontem, com a polícia, não é? Com os policiais, a segurança pública, e o primeiro protocolo é esse, é vencendo a subnotificação, e tanto na polícia, como por que nós não estamos tendo índice de confiabilidade e por que a escola não esqueça, esse registro não chega até nós. Não queremos saber o porquê, queremos que chegue.
Ninguém vai investigar o porquê. Nós sabemos por que não chega. Então, nós queremos é que chegue e formular protocolos que a educação entenda o que queremos, o que nós precisamos e que a polícia não reverbere a vitimização secundária, que a gente chama vitimização primária, a prevenção da vitimização secundária, que é tratar mal a pessoa, né? Então, nós estamos nesse tratamento de risco. Então, a violência intrafamiliar, mais de 90%. Por que não está chegando também? Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que nós podemos realizar visitas domiciliares, não é? Então, isso é o que está gritando, é a subnotificação. Agora, delegada, assim, o que a senhora pode divulgar, dentro do que pode ser divulgado? A senhora citou alguns números aí, mas o que é que salta mais os olhos? O que é que, mesmo com a larga experiência que a senhora tem, que toda a equipe tem, o que é que saltou os olhos? Assim, vamos aqui por ordem digamos, de gravidade. Gravidade foi a fragilidade emocional, né? A saúde mental. Mas que a SEDUC já tem um programa de enfrentamento. E a saúde mental, a senhora, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em saúde mental gerada por quais causas? Inúmeras causas. O estupro é uma, o estupro familiar, a violência intrafamiliar, a própria Covid-19, a pandemia, gerou em todos nós. Tem a repercussão, não é? O bullying, a questão do bullying, das interseccionalidades, da pessoa ser a orientação sexual, o órfão do feminicídio. Nós tivemos 302 crianças órfãs do feminicídio. Nessa pesquisa, sim. 302 crianças que perderam a mãe. Sim, e o pai está preso porque o pai aqui, quando o feminicida, quando tem o assassinato, nós prendemos, identificamos e prendemos. Então, quer dizer, a criança, ela perdeu a mãe, sim, porque o pai matou e o pai está preso. Exatamente. Então, como está essa criança? Vamos inseri-la, então, tem um programa federal, não é? Que tem uma bolsa de auxílio. Então, são essas vulnerabilidades que nós estamos. Pobreza menstrual saltou aos olhos também, O que é que... eu sempre digo o seguinte, que tem algumas questões que a gente precisa tratar no jornalismo, né? Muita gente, não pode falar disso, não tem que falar, porque acho que quando não se fala, se contribui para a perpetuação daquele problema. Justamente. Então, quando a senhora fala pobreza menstrual, significa o quê, no caso das mulheres? Não tem acesso ao absorvente. O básico. O básico, a higiene menstrual. Então, o que acontece? Essa menina, ela deixa de ir para a escola. Nós que somos mulheres sabemos como é desagradável, como é que eu vou para a escola se eu vou sangrar. Não é? Todos vão zombar de mim. Então, isso é elementar, é como ter uma escova de dente. Mas isso tem um programa federal e tem um programa da SEDUC também. Então, isso saltou aos olhos, a SEDUC já está atenta, ela já tinha mapeado, mas agora nós temos o CPF. Nós sabemos quais são as crianças no Piauí inteiro, qual é a escola, qual é a população, ela está delineada para que a gente possa estabelecer uma política centrada naquela criança, naquela menina. Sabemos qual foi a criança que exerceu a maternidade e que exerce a paternidade na adolescência, nós sabemos. Paternidade? Sim, na adolescência. Paternidade e maternidade, foram 912. No Piauí inteiro. Então, precisamos apoiar. Quer dizer, aquele caso, delegada, que a jovem, ela já é mãe. Teve neném. E o adolescente pai. E o adolescente pai. Aí estão indo para a escola e aí eu imagino que... A dificuldade. A dificuldade de conciliar, de saber que não tem ferramentas para conciliar isso. Não é verdade? Então, isso dificulta. Vimos também a gravidez interrompida, né? Naturalmente que por um motivo lícito, né? Ela foi estuprada. Isso é estupro. Gravidez interrompida é igual a estupro, porque ela é vulnerável. Perfeito? Então, nós temos casos de gravidez interrompida consequência de estupro, mas temos casos de gravidez... 444 meninas. Meninas, da pesquisa. Sim. E temos, delegada, casos também de gravidez que foi interrompida por conta de mau planejamento do casal, do namorado, sugeriu... Essa gravidez interrompida, nós vamos ter que fazer uma pesquisa aperfeiçoar. Isso aí é só uma declaração, porque avaliadores foram professores, ok? Então, é o censo, né? Um censo que te mostra macrodados, perfeito? Agora, na hora de tratar, eu te digo, a gente vai pegar cirurgicamente 210, foi determinação do secretário de Educação e do secretário de Segurança. Vamos tratar aqueles riscos que não dão para ser adiados, não é? Sob pena de elencar as prioridades. Né? Prioridades, são 211 estudantes, 10 no extremo e 201 no alto risco. Então,
Esse universo ele é composto em maior parte pelas meninas. E aí, quando a senhora fala no extremo e no alto risco, a senhora está falando de, vamos aí tratar de jovens, CPFs, enfim, que podem ter um só desses diagnósticos ou a combinação de vários? Vários, todos. O do extremo risco, todos são órfãos do feminicídio, só para você ter uma ideia. Porque eu pesquiso gênero, né? Isso. Então eu fui imediatamente, todos os 10 do extremo risco são órfãos do feminicídio. Delegada, uma curiosidade. Claro que a senhora disse que agora esse foi um primeiro passo, e aliás um passo importantíssimo. E depois partir para as particularidades, as especificidades. Mas assim, em princípio, nessas conversas com essas crianças, esses jovens, o que eles relatam? Como é que ficou a vida dessas crianças? Nós não conversamos com eles, porque eles não têm... Foi a sua resposta. Essas foram avaliadores, foram os professores. Por quê? É ilegal eu colocar esses meninos e meninas que estão em desenvolvimento, responderem, nem eles têm condição, eles nem sabem a situação de risco, não é verdade? Isso. Nós dois já fomos adolescentes e nós não temos ideia do risco que nós estamos correndo, não é? Então, foram professores e professoras que vão ficar no anonimato, porque a pesquisa é nesse sentido mesmo, para que tanto é, Douglas, que eu ontem chamei a atenção dos professores. Ontem eu estava no auditório com mais de 250 avaliadores, não é, da SEDUC, e disse que nós precisamos que eles avaliem, precisamos cobrir 100% da avaliação, porque eles não responderam algumas questões da segurança que nós chamamos de questões sensíveis. Por exemplo, arma de fogo na escola. Nós precisamos saber. E ontem eu mostrei para eles o dever de casa. A DRACO só vai atuar aonde nós pontuamos, em 8 cidades. Se vocês não responderem, não é? Aonde tem liderança negativa, a DRACO não vai atuar. Porque ontem uma professora me revelou que em tal lugar, né, estão ocorrendo homicídios, etc. Aí eu digo, bote bem aí agora no sistema, tal lugar. Aí, na hora que eu vi tal lugar, a presença de liderança negativa estava ínfima. Digo, então, avalie, porque vocês não responderam perguntas sensíveis. E aí, obviamente, assim como um censo, o resultado é primordial para direcionar as ações. Como é que eu vou tratar de um problema que não chega até mim? Eu não posso. O diagnóstico, ele vai me conduzir para políticas. Eu não posso chegar para o secretário de Segurança e mobilizar a DRACO, mobilizar forças especiais para um lugar que eu não tenho evidência. Eu não posso. Seria, quer dizer, uma espécie de achismo. Não, vai lá, ver o que é que tem, o que é que acontece. Não posso. Tem todo um trabalho para mobilizar essas forças de segurança. Não posso. O secretário de Segurança, ele trabalha na segurança pública baseada em evidência. Ninguém trabalha de forma aleatória, ninguém, lá na segurança. Tanto é que esse trabalho, ele é científico, não é? E ele traz essas ilações. Então, veja, de 210 cidades que nós trabalhamos, apenas 8 vão merecer de operações do DRACO, né? Por quê? Porque passa pelo crivo do delegado Charles. Então, a gente entrega para ele, não é? Então, uma arma de fogo no ambiente escolar é de alto risco, perfeito? É de alto risco. Então, é porque é sinal de que está circulando arma no entorno da escola. Mas as professoras ainda podem ter receio de revelar, mas é preciso revelar. Para nós é preciso revelar isso, tá certo? Então, mas eu acho que com o tempo é que nós vamos mesmo sensibilizando, não é? É algo que é muito inovador. Tudo que exatamente. Eu ia dizer, tudo que é inovador tem uma certa dificuldade no início. Delegada, eu fico imaginando o seguinte, isso é de uma preciosidade, os resultados são de uma preciosidade, que revelam uma realidade que muita gente pode imaginar que é uma realidade, mas revelaram óbvio. Não tem nada de óbvio. Tanto não tem nada de óbvio, que precisa essa mobilização inteira para se conseguir esses resultados. Mas aí a senhora está falando especificamente nessa fase inicial do trabalho da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Educação. Mas os resultados revelam, pelo que eu pude entender, a necessidade de intervenção de diversas áreas do poder público. É interdisciplinar, não é? Então, é a assistência social, é a Secretaria de Cultura, né? Saúde, muito forte. Por isso é que nós organizamos as 44 questões
em 6 vetores: a interseccionalidade, a saúde, a rede familiar, olha a rede familiar, né? A educação, o socioterritorial, que são políticas municipais. Estamos em época... Envolve municípios também? Total. Então, o acesso ao transporte público. O aluno, ele precisa chegar na escola. E como é que ele chega até a escola? É preciso ter um transporte público. Nós perguntamos, a moradia é precária? O local onde ele reside tem equipamentos de esporte, de lazer? Isso também é trajetória municipal. Tem iluminação pública? Não é? Então, ele tem acesso a todas essas políticas municipais. E aí o sócio-territorial gritou, viu? O sócio-territorial ficou em primeiro lugar na questão do risco social. Então, é preciso trabalhar todas essas nuances. Que em tese, delegado, não é tão difícil de resolver. Não é. Em tese, não é tão difícil. Não assim. é. O que eu posso lhe dizer? Um exemplo de corrente, que nós fomos em corrente, que é quando nós avaliamos o risco territorial, que é uma outra avaliação de risco mais ampla, não é? Nós avaliamos o risco da escola, não é? O risco orgânico da escola. O que eu posso lhe dizer? Que nós avaliamos um determinado bairro lá e uma escola que fica no limite desse bairro mais violentado, não é? É que a escola suporta tudo. A escola sozinha é o único equipamento do Estado, na política estadual, que suporta tudo. Por quê? Porque todos os outros equipamentos são do município. Então, Douglas, quando uma escola ela não tem, né, quando não existe um alinhamento da política municipal com a política estadual, a escola suporta tudo. Eu fico imaginando, a senhora falou na área educacional, nessa divisão de responsabilidade, fica muito clara a responsabilidade do município, que é a educação Sim. infantil, educação básica, Sim. a responsabilidade do Estado, que é a partir do ensino médio, e aí esse é um exemplo muito, que eu acho interessante, que é o seguinte: se o Estado tem essa preocupação, se o Estado começa a fazer esses alinhamentos para que os equipamentos públicos, por exemplo, da área da educação, segurança pública, comecem a funcionar, mas o município não faz a sua parte, e a gente considera a junção das duas esferas um caminho a ser percorrido, a gente vai ter um caminho esburacado nesse início e fica difícil para ele chegar aqui. Então, quer dizer, é um outro ponto que eu imagino, que aí o governador, obviamente, como sempre tem feito em diversas ações que exigem esse alinhamento, depois de posse desses dados, vai ter que chamar esses municípios e, vamos ter que alinhar aqui, porque não está dando, está causando problema. O governador já está contemplando com o OPA. O OPA já é uma política que chega no bairro, que já chega na comunidade, não é? Então, mas a comunidade já está falando. É parte da solução, né? Já iniciou um processo. Mas nesse caso, eu imagino que ele vai chamar e tratar especificamente, vamos resolver aqui, vamos resolver ali, para ir construir essa rede, delegado. Sim, é uma política municipal de segurança pública. Isso. É o município tendo que assumir, mostrar para o município, não é? Que ele tem corresponsabilidade com a segurança pública. Iluminar uma rua é segurança pública, não é? Que colocar calçamento é segurança pública. Porque eu fico pensando aí, até eu digo isso também, mas assim, quando eu digo isso, não é num aspecto literal, assim. Constitucionalmente, a segurança pública é de responsabilidade do Estado, então, por exemplo, do governo do Estado. Mas a segurança pública diz respeito à questão policial. Exato. Né? Da polícia, de investimento, do comando da polícia das ações. Mas quando a gente fala no conceito de segurança pública mais amplo, são todos os entes da federação. E nós, e o povo. E o povo. É um direito de todos a segurança pública, é um dever de nós todos, né? Então, a limpeza das ruas, não é? O calçamento, a iluminação. Então, tudo isso reflete. Por quê? Porque se tu tens um bairro, né? A gente está vendo isso, os territórios que são violentados são aqueles com menos políticas de urbanismo social. E aí você promove o quê? É mais fácil o crime organizado se estabelecer. Não tem jeito, delegado, não tem jeito. É uma realidade incontestável. Não adianta querer mascarar e dizer, não é porque não tem um calçamento, não é porque não tem iluminação pública, não é porque a limpeza, não é porque não tem um OBS, não. Influencia, está aprovado por A mais B. Sim, nós já comprovamos. Já comprovamos, já está comprovado nessa pesquisa, né? E nós já estamos com medidas de tratamento. Então, já vamos tratar esses 211, mas não só, a comunidade inteira, com a prevenção vitimária primária, secundária e terciária.
né? Então, vamos alcançar todos os riscos que nós identificamos. Agora, os que não foram avaliados, nós não temos como tratar. Delegada, um ponto que acho que a gente já conversou outras vezes sobre esse assunto, a senhora falou inclusive agora há pouco, a relação familiar, e aí excluindo obviamente o caso das crianças que perderam a mãe do feminicídio, o pai está preso, né? É uma realidade, mas as crianças, os jovens que têm pai e mãe em casa, mas que o nível educacional do pai e da mãe é muito baixo, onde existe conflito na família, e aí quando você tem situações assim, né, você tem como consequência o não acompanhamento da criança na escola, Isso. nem sequer em casa, imagine na escola. O que é que a pesquisa captou dessa realidade? Ou seja, tem um pai e mãe apenas presentes fisicamente em casa, mas não há nenhuma interação com o filho. Nós capturamos o quê? Que a maior parte desses adolescentes, a família é monoparental, né? E é chefiada por mulheres. Então, essa família monoparental chefiada por mulheres traz um alto risco. E verificamos também que essa composição familiar, né, esses estupros, essa violência intrafamiliar, ela pode estar se dando, né, nesse arranjo familiar, porque ela se dá geralmente pelo padrasto, aí a gente vai... E os riscos de feminicídio, né, ou seja, o acelerador do feminicídio, pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, denota o quê? Que esses meninos, essas crianças, né, uma mãe, filhos que não sejam daquele padrasto, daquela pessoa, do assassino, eles têm uma tendência maior ao feminicídio, de acelerar o feminicídio. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. A senhora falou... São aceleradores do feminicídio. No caso de uma casa onde tem a mãe, a filha e o padrasto. Isso. E que ela não seja, a filha não seja filha do homem, nem seja tutelada por ele. Seja filho de um outro homem. A tendência de acelerar o feminicídio. Existe uma tendência de acelerar o feminicídio. Em 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. O feminicídio da jovem? Da mãe. Da mãe. Da mãe dela. E ela se tornar órfã. Mas aí o que é que justifica esse acelerar 3 vezes? Por quê, delegado? Tem alguma... Tem. Da violência conjugal, né? O que é que... Do controle. Do controle de passar até aquele controle da... É um dos aceleradores do feminicídio. Quer dizer, o estupro acontece, vem acontecendo, e para que essa exploração sexual continue, mata a mãe. Sim, a violência. A violência intrafamiliar é um conjunto de violências, né, Douglas? É um conjunto de violências, né? E nessa rede familiar, nós mapeamos também a questão da renda familiar. Nós temos o Bolsa Família para fazer frente a isso. Então, são inúmeras conjecturas que a gente pode retirar dessa composição familiar, né? No caso agora, aí a senhora tocou nesse assunto, no caso da violência contra a mulher. E aí eu estou fazendo um recorte nos dados que a senhora trouxe com os pesquisadores, com todos que participaram, fazendo esse recorte no caso do marido, mulher, companheiro e companheira, ainda permanecem aquelas situações, delegada, por exemplo, ela sofre violência física, ela às vezes até sabe que a filha é violentada sexualmente, mas aí a senhora tocou naquele assunto, não chega... a ocorrência não se materializa, é a subnotificação. Aí, quando se faz a investigação mais aprofundada, chega-se à conclusão que uma dependência financeira, uma dependência emocional, e essas situações ainda permanecem? Sim, permanecem. Ou a senhora encontrou outras que possam justificar? Sim, permanecem. A escola é a fonte dessa informação. Né? A escola sabe, ela tem notícia por quê, Douglas? Pela manifestação, pela mudança de comportamento da criança. Né? Então, há uma percepção da violência sexual. O que nós não queremos é investigar por que a escola ela não registra. Nós queremos proporcionar um ambiente favorável ao registro, né? A chegar até a polícia. E ontem nós tivemos essa conversa com essas professoras e professores da rede
que integra a assistência multiprofissional, assistentes sociais, psicólogos, para que a gente promova, erradique ou até minimize essa subnotificação. E explicamos para elas, né, que a gente precisa ter um protocolo interacional para que isso chegue até a polícia, porque não está chegando. Então, 80% não está chegando, é muito alto. Então, o Piauí pode dizer hoje, nós temos uma subnotificação de 80%. Hoje nós podemos dizer com essa pesquisa que nós fizemos. Isso é muito grave, isso é gravíssimo, né? E a violência intrafamiliar, o estupro é inegociável. O estupro é uma ação penal pública incondicionada, é inegociável, expliquei para elas. Nós vamos tomar providências, não é? E é estupro de vulnerável, tá perfeito? Agora, no que tange a desavenças, ameaças, crimes contra a honra no ambiente familiar, nós vamos tratar com mediação familiar, que a Secretaria de Educação já firmou cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, não é? Que tem um programa de mediação, tá certo? Então, para colocar aquela família naquela medida de mediação familiar e tratar aquele problema nesses termos, né? Então, penso que a gente possa resolver muito com mediação, com precaução, não é? A senhora falou sobre a subnotificação e a gente tratou de alguns motivos da subnotificação. Mas a gente evoluir, a senhora é uma das responsáveis por esses protocolos, criar essa estrutura que nós temos hoje no Piauí, de combate à violência contra a mulher. Na última vez que a senhora esteve aqui, nós falamos dessa preparação dos profissionais, que vão lidar diretamente com esses casos, porque o profissional precisa ter uma sensibilidade, precisa ter um preparo, precisa ter um cuidado, porque tudo se baseia, nesse caso, na confiança. A vítima está fragilizada, a vítima, por exemplo, tem medo de, se eu denunciar e voltar para casa, ele vai lá e me mata. Então tem que ter essa confiança, não só no ato de contar, mas em saber que, por exemplo, ela vai ter minimamente o apoio policial, a segurança. Esse ainda é um desafio, quando a gente chega em locais mais distantes da capital? Esse é o outro desafio para vencer a subnotificação. É a prevenção vitimária secundária. Né? A mulher até tem vontade de denunciar, mas olha e fala, não sinto confiança de ir lá. Hoje mesmo eu estou reformulando um apostilamento de formação nacional das polícias no Brasil, Polícia Civil, Militar, das forças policiais brasileiras pelo Ministério da Justiça, né? E eu estava exatamente nesse tópico, formulando o paradigma, a mudança do paradigma da proteção integral da mulher. Tem que virar essa chave, né? Então, como a polícia sempre trabalha, nós policiais trabalhamos na perspectiva do autor, não é? E como mudar essa chave? Pensar na vítima e potencializar a força e reequilibrar esse sistema. É o equilíbrio do sistema democrático. Então, se eu estou jogar a perspectiva de gênero, promover a equidade de gênero, então potencializar a mulher para equilibrar o sistema, porque o sistema está desequilibrado em razão da potencialidade do homem nesse sistema, no direito penal, nesse tratamento desigual, né? Então, ainda persiste. E aí não podemos infantilizar a polícia, né? Temos que levar inferências para os policiais de modo que eles compreendam que está havendo um desequilíbrio nesse sistema e que o policial é responsável por equilibrar esse sistema. Nós, mulheres, estamos abaixo nesse sistema. A balança está desequilibrada. Então, resta às instituições promover esse equilíbrio. E como é esse equilíbrio? É colocando a mulher numa situação ativa, de agente, de mulher, ela tem o poder de agenciar o que ela quer. Então, é a comunicação, é a informação qualificada, uma comunicação que compreenda a mulher, que o policial se faça compreender. Você está vendo que eu estava escrevendo exatamente isso, não é? Nesse momento. Então, é um BO que ela diz, eu quero saber o que o senhor está registrando. E o policial tem que dizer, pois não. É isso bem aqui que eu estou registrando. É isso mesmo que a senhora quer? É dessa forma mesmo que a senhora... Então, é assim, colocar a vítima, a mulher, numa situação de potência e de agenciamento. É empoderar essa mulher nesse momento. E aí a senhora está falando desde
Primeiro no momento que ela coloca os pés na delegacia. Não, eu estou falando do BO lá na rua. Se for lá no policial local, militar. Porque local, o secretário de Segurança vai instituir agora o registro do BO pela Polícia Militar. Então, a presença da Polícia Militar já vai ser elementar. O primeiro atendimento vai ser na rua. Então, e aí, esse protocolo, ele vai ser seguido do atendimento até o registro e o pós, né? Não tem dúvida. Então, o policial de rua, ele vai saber a sua missão, como a sua missão, ela pode promover o empoderamento dessa mulher até a sentença final. Delegado, eu estou errado? Ou eu entendimento equivocado? Claro, nós temos as delegacias das mulheres, enfim, tem ali um corpo de profissionais especializados em atendimento. Mas a ideia é, com o tempo, que todos os agentes de segurança pública, Polícia Militar, Civil, de qualquer área, não sendo especializada ali, mas até especializada também no tráfico, se for o caso, que todos tenham esse entendimento na hora de lidar com uma situação dessa. Perfeito. Você falou o que o Poder Judiciário já está fazendo, julgamento com perspectiva de gênero em qualquer seara. E nós estamos agora numa formação para magistrados da EJUD, da Escola Judiciária do Piauí, e a aula foi espetacular, né? Eu vou até revelar aqui, porque isso é para ser falado. O doutor Daniel, da comarca de Parnaíba, ele promoveu um julgamento espetacular com perspectiva de gênero. Ele disse, ele nem sabia que estava com perspectiva de gênero, que o senhor, eu pedi a sentença dele para servir de paradigma para o Piauí. Disse doutor Cobiniano, que eu e o doutor Cobiniano somos os instrutores, né, dessa disciplina, desse curso, né, balizado pela Infam, da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Brasil. E eu disse, olha, essa sentença dele tem que entrar na jurisprudência do Piauí, tem que entrar na base das sentenças, que eles têm um banco, né, de sentenças com perspectiva de gênero, para servir de base. Bem, essa senhora, eu vou aqui relatar rapidamente, essa senhora, ela foi indiciada por receptação de celular. Bem, e o magistrado disse que na hora que foi interrogá-la judicialmente, no interrogatório judicial, percebeu a vestimenta dela. Olha que lindo isso, Douglas. Isso tem que ser falado, isso tem que ser difundido. Percebeu que ela era completamente dependente dele, que ele proibia ela de trabalhar. Ele era criminoso? Sim, ele vivia do crime. Né? Ela sabia disso? Sim, ela sabia disso. Mas ele proibia ela de trabalhar. Então, ele mantinha ela, né, sob controle dele, como outro homem, como você bem disse quando abriu a nossa fala. Muitos homens proíbem suas esposas de trabalhar, não é? Nesse caso, ela virou uma espécie de soldada dele, do crime. Não foi soldada. Ele presenteou ela, deu para ela, ele que provia ela a roupa, o sapato, e aí proveu de celular. Roubado. Então, o juiz percebeu. Muitas vezes a situação dessa vai, digamos, um julgamento como se fosse no atacado, se não vai, pronto. Você entendeu. Aí, quando ele percebeu a indumentária dela, que ela não tinha como prover nem a própria roupa, e ela havia... Era incompatível, o aparelho com a indumentária, completamente incompatível. Não é? Então, ela não tinha condição de comprar, era nada para ela, entende? Então, ele disse, de jeito nenhum, não é? Essa senhora não pode ser culpabilizada. Ela não pode ser culpabilizada pelo crime de receptação. Então, ali ele adotou a perspectiva de gênero, relações de poder, ela era completamente submissa, subordinada a ele, ela não tinha como sair daquela condição, não é? E ela havia dito para ele, doutor, eu consegui agora um emprego de empregada doméstica. Então, ele pensou, como é que eu vou colocar essa senhora agora? Eu me libertei, que ele faleceu. Num confronto com a polícia. Essa expressão, me libertei. Eu me libertei, agora eu consegui um emprego. Eu estou lembrando aqui, a senhora falou de perspectiva, e eu lembro aqui, a senhora assistiu, obviamente, do filme, tem um livro do Guilherme Fiuza, né, Meu Nome Não É Johnny, que transformou-se em filme, o Celton Mello, enfim. E para mim, a história, enfim, do Johnny é interessante, mas a parte judiciária do filme é fantástica, que é a Cássia Kiss, que faz a juíza. Né? E os momentos de reflexão dela, quando ela diz, uma sentença judicial é equação matemática, é algo exato e tal. Então, o que é que ela percebeu? Mas vem cá, a polícia fez a investigação e na hora da conclusão do inquérito, o colocou como o rei do tráfico
o colocou assim como o predador do tráfico, assim, né, do asfalto, usou essa expressão. E ele, obviamente que ali são fatos reais, ele próprio conta, e ele numa crise emocional ali, digamos assim, ele disse, eu não tenho, o carro que eu tenho é esse, quer dizer, tinha inclusive provas lá de que teve uma hora que ele foi comprar uma roupa e o carro não pegou, porque era tão velho. Se eu fosse tão rico assim, minha família não estaria vendendo o único imóvel que tem para pagar minha defesa. E ele disse, olha, eu sou realmente viciado, eu sou um viciado em drogas, mas eu não tenho noção de valor, não tenho noção de preço, eu compro para comprar mais, para consumir mais. Se a juíza pega, aquele é mais um caso e joga, não. Ela disse, não, esse caso, a perspectiva desse caso aqui é um caso de um viciado. Ele está praticando tráfico, mas é um tráfico de um viciado. Ele não existe a conotação empresarial. Sim. Nessa situação. Sim. É mais ou menos uma analogia nesse caso que a senhora falou, né? Só que essa foi uma perspectiva de gênero. Como você bem disse, será que todos os profissionais não deviam ser formados para isso? Eu digo sim. Hoje eu conversando com o delegado Bareta, né? Fui lá na DHPP e eu disse, delegado Bareta, bora formar todos na perspectiva de gênero, como os magistrados estão sendo formados, independentemente se estão atuando no civil, no criminal, aonde eles estiverem. A perspectiva de gênero sempre tem que ser vivenciada pela magistratura, pelas promotorias, pelos delegados, em qualquer momento. Quando uma mulher é atendida, a gente tem que privilegiar aquela perspectiva de gênero. Por quê? Porque o mundo foi projetado para homens, pensado por homens, estudado por homens, a ciência toda foi formulada por homens, então é a vivência de homens, então é preciso que nós, é um desafio permanente para nós, homens e mulheres, que fomos educados numa perspectiva de homens, numa visão masculinista, é desafio, é direto, é diário, nós visualizarmos uma outra perspectiva. Para a gente encerrar, nosso tempo tá já, porque aqui dá para render 2, 3 programas, são muitos dados importantes, só queria fazer mais uma pergunta, que é a seguinte, nessas situações que os pesquisadores encontraram a família desestruturada, o pai e a mãe, e aí quando eu falo estruturado em diversos aspectos, onde foi constatado que de fato aquela família não tem a mínima condição sequer de permanecer com a guarda daquela criança, que aquela criança não tem nenhuma segurança em permanecer convivendo naquele lar, que ela está sujeita a qualquer tipo de influência negativa, que ela não tem orientação. Há possibilidade de um pedido do Estado para encaminhamento para uma instituição de adoção? Olha, Douglas, isso vai ser considerado, né? Esse estudo, ele vai considerar essa forma, porque vai envolver os conselhos, né? O conselho da criança. Então, isso vai, a rede vai ser estruturada nesse sentido. Então, a violência sexual, ontem nós estávamos conversando, o primeiro a saber vai ser o conselho, né? Então, o conselho tutelar. O conselho tutelar vai entrar. E o conselho tutelar, ele atua na área judicial, com o Ministério Público. Então, o Ministério Público é quem tutela os direitos da criança e do adolescente. Assim, nossa, mas essa ação do Estado, que violência, é retirar a criança do seio familiar. Mas que seio familiar? Sim, não tem família. Não isso tem família. Não é família. Não é? Pelo contrário, o Estado está retirando do que supostamente seria uma família para entregar para uma outra família, no caso de uma adoção, que realmente ofereça as condições para essa criança. O que a gente não pode, né, como um professor relatou, é voltar aquela criança para uma família para ela ser estuprada, revitimizada. Isso nós não podemos. Então, não tem cabimento. Estupro, por isso é que eu lhe digo, é inegociável. Agora, tratar uma família que tem muita violência em relação a ameaças, né, crimes contra a honra, aí sim, tem como a gente trabalhar isso daí, não é verdade? Recompor essa família, a questão da renda familiar, tem o Bolsa Família, tem inúmeras formas da gente proporcionar essa estabilidade da família. Agora, estupro não. Crime sexual é inegociável. Não dá para a gente negociar nem um pouquinho com violência sexual. Delegada, obrigado pela participação, pelas informações, parabéns pelo trabalho. E eu queria, inclusive, pedir permissão à senhora para a gente, na medida do possível, acompanhar a evolução desse trabalho, e mostrando, como a senhora trouxe alguns dados aqui, para que quem está nos acompanhando, para que o piauiense, de um modo geral, possa saber o que está sendo feito. Sim. Né? Para
Quando se noticiar um caso aqui, dizer o seguinte, se faz nada, não, se faz sim, Sim. está fazendo. Então, para a gente também informar quem nos acompanha. Muito obrigado e, como sempre, foi um prazer receber a senhora aqui. O prazer foi todo meu. Boa tarde.